Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro sobre racismo. Então se liga aí no nosso vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e me diga aqui se você gosta dessa temática de livro, se você gosta de aprender sobre racismo, sobre as diferenças raciais que nós temos e que não deveríamos ter espalhadas pelo mundo. Hoje, o livro que será discutido aqui é o lançamento da HarperCollins, Socando o Ar. Esse livro tem uma história no background dele maravilhosa, mas eu vou deixar essa pro final do nosso vídeo. O livro vai contar a história do Amal Shahid, que é um artista, um garoto que tem um sonho de ser poeta, de ser pintor, de fazer esculturas, mas depois de uma briga dos amigos negros dele contra um grupo de garotos brancos, ele acaba preso. Ele é condenado por essa briga, ele é condenado por tudo que aconteceu e vai para o reformatório juvenil, e lá ele começa a escrever sobre todos os seus sentimentos, desde os momentos em que levaram ele até lá, passando pelas coisas que ele está sentindo lá no momento, abordando os medos que ele tem de quando for sair dali, ou se ele um dia não vai conseguir sair daquele lugar. Então é um livro com um sentimentalismo muito grande. O livro é todo escrito em forma de prosa, em forma de poesia, assim, não que sempre rime, mas ele é dividido nesses versos. Um dos pontos muito interessantes do livro são as diferenças que existem de uma página para outra, de uma história que é contada para outra, de um capítulo para outro, porque às vezes muda até mesmo o formato em que as coisas estão expostas no livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como por exemplo nessa página aqui, que a gente tem um começo de conversa aqui, e aí aqui embaixo vai terminar esse capítulo. Um livro muito original. Essa diferença de colocação das palavras, de diagramação do texto, me lembrou muito o livro Daqui para Baixo, do Jason Reynolds, que tem muito a ver com essa história. Inclusive, quando eu cheguei lá no pós-fácil do livro, lá no final, onde os escritores falam ali um pouquinho sobre a obra que eles escreveram, o Jason Reynolds é citado, Daqui para Baixo é citado, então realmente serviu como uma forma de inspiração para a história. Mas já deixo aqui para vocês de antemão, esse livro é muito melhor do que Daqui para Baixo, tá? Daqui para Baixo foi um livro que me incomodou muito, a forma como as palavras são colocadas nas páginas, a diagramação dele, me incomodou muito a maneira da linguagem que é utilizada. E esse livro aqui, apesar de ter essa originalidade, de ter essa diferença de as palavras, de as estrofes, de os versos estarem em posições diferentes em muitos dos capítulos, isso não incomoda a leitura, isso não atrapalha quem está lendo. A gente não precisa virar o livro de cabeça para baixo para continuar lendo uma história. Ele é muito mais gostoso de ler. Ele é um livro de 400 páginas que eu li numa noite, porque os capítulos são realmente pequenininhos, tem pouca coisa escrita em alguns, então as páginas vão passando super rápido. É um livro que dá para você se deliciar enquanto está lendo ele de uma forma bem bacana. Mas é difícil se deliciar com a história que ele traz. E a maneira como ele vai expor essa questão do racismo é uma maneira ainda mais original. Por quê? Normalmente a gente tem uma base de história, né, que é o garoto ou o homem já, ou a mulher, que é condenado por um crime que ele não cometeu, e aí precisa haver uma investigação para buscar quem cometeu aquele crime realmente, para buscar o verdadeiro culpado, que é aquele personagem principal da história seja finalmente libertado. Em Socando o Ar, não. Em Socando o Ar existiu a briga, existiu a luta do grupo dos garotos negros contra o grupo dos garotos brancos. O fato é que foi uma luta onde talvez até mesmo os garotos brancos tenham provocado aquilo, tenham começado, tem uma história por trás disso que envolve, que já traz o primeiro assunto que é muito bem abordado no livro, que é a questão geográfica da colocação das comunidades negras em grandes cidades. Então o Amal conta que ele já estava à margem de toda a cidade, ele estava por um canto, a cidade toda crescia lá no meio, a família dele, dos amigos dele tinham que se colocar à margem porque era o lugar onde eles conseguiam construir as casas deles, mas daí a cidade cresceu tanto lá no miolo que as famílias brancas vieram pro canto deles para fazer condomínios de luxo para lá, e ele se sentia que agora o canto dele não pertencia mais a ele, a quadra de basquete onde ele jogava não era mais a quadra de basquete dos garotos negros, tinham garotos brancos ali agora, e os garotos brancos não queriam que eles jogassem, e aí começa essa confusão que vai terminar numa briga, e que é a briga de todos eles, é uma briga entre todas as pessoas. Mas apesar de ser uma briga que não deveria haver vítima, não deveria
deveria haver culpado, ela é uma briga com uma cara que a justiça dá pra ela, né? Que as vítimas são os garotos brancos e os culpados são os garotos negros. Então não tem como ele provar a inocência dele, não tem como ele colocar um culpado nessa história, não. A sociedade, a justiça decidiu que ele deveria ir preso por ter batido num garoto branco, né? Então aí já tem a segunda discussão da história, já tem o segundo ponto que é muito interessante de a gente debater e que pouquíssimos livros trazem essa temática tão direta e com esse exemplo de tema vivo e que acontece muito, né? A gente tem muito questões de brancos falando que negros roubaram certas coisas e aí depois tu vai ver, ninguém tinha roubado e o branco acaba ficando como coitadinho de que, tipo, eu não sabia que não era roubado. Inclusive aconteceu um caso há pouco tempo aqui no Brasil, né, referente a uma bicicleta elétrica e tudo mais, que é bem isso mesmo, né, de que a gente tem um potencial culpado na sociedade e outra potencial vítima e é difícil de tu transferir um papel pro outro, é muito complicado de a justiça e de a sociedade aceitar essa troca, né, de que os garotos negros podem ser vítimas e os garotos brancos podem ser culpados nessa história. Então aí o livro já me pegou assim, já achei magnífico, uma discussão, a cabeça fica pulsando porque realmente traz à tona assuntos que poucas vezes são debatidos. Quero falar para vocês também assim, esse não é o meu lugar de fala, eu não sou negro, não vivo essa realidade, mas gosto muito de ler sobre isso para aprender sobre isso, para não acontecer aquelas situações como a que a gente viu no Big Brother, do cara fazendo uma piadinha extremamente racista com o outro rapaz, e aí ele diz, eu não aprendi isso, eu não sei, eu não fui ensinado. Vai ler que tu vai aprender. E esse é um livro que ensina muito. Assim como Cartas para Marte, Socando o Ar coloca em primeira pessoa, coloca o narrador como a pessoa que está sofrendo com o racismo. Então tu consegue te colocar na pele dele, de certa forma, tu consegue ver os sentimentos que ele tem, os sentimentos que a sociedade injusta consegue causar nesse garoto e aquilo gera a mesma revolta que o Amal tá sentindo na história, gera em quem tá lendo também, porque aquela proximidade que a gente tem muito com os protagonistas de livros se passa nesse livro e é algo muito interessante. E o Martin Luther King, o grande Martin Luther King, já dizia lá em 1960 que a intenção dele com os movimentos negros, com os movimentos antirracistas, não era acabar com a Ku Klux Klan, não era fazer com que os movimentos de extrema-direita ou os movimentos abertamente racistas terminassem, ou que as pessoas saíssem de lá e aprendessem que deveriam ver o negro sem a diferença da pele. Não, ele queria que outras pessoas brancas vissem que aquilo que os brancos da Ku Klux Klan ou de qualquer outro grupo de extrema-direita estavam fazendo era extremamente errado, e para eles não entrarem lá e para eles propagarem essa palavra para que outros brancos também não entrassem, para que outros brancos entendessem que essa situação da sociedade deveria mudar. Então, apesar desse não ser o meu lugar de fala, é muito isso que eu tento buscar, assim, eu tento entregar para outras pessoas que são como eu, uma história que mostre para elas que a gente realmente convive com racismo no mundo, que o Brasil tem muito racismo e que nossas brincadeiras, a maneira como a gente trata o outro na sociedade pode mudar, pode ter um cuidado maior, que o mundo pode mudar se a gente ler mais, se a gente conseguir com leitura levar essa palavra para as outras pessoas e fazer o mundo ir mudando naquilo que ele realmente precisa mudar urgentemente. Socando o Ar traz muito disso, é mais um daqueles livros como Cartas para Marte, que eu já fiz muita gente ler Cartas para Marte, assim, todo mundo de perto de mim leu, porque é um livro que ensina muito, é o livro que eu propago, foi a minha melhor leitura no ano passado, e Socando o Ar é um livro que não leva um dia para você ler, de tão rapidinha que é a leitura, a fluidez da história é muito boa, a maneira como as palavras são colocadas é muito legal, e o sentimento que o Amal passa para quem tá lendo é um sentimento que te deixa com um nó na garganta, com o coração apertado, porque tu tá vendo que ele não merecia estar ali e ele tá tendo que passar por todas aquelas coisas de uma forma tão complicada assim. Outros pontos que são muito abordados no livro, também achei muito interessante, é o fato de que ele tinha uma crush e aí ele não sabe como vai estar essa crush quando ele sair da cadeia, ele não sabe nem quando ele vai sair lá do reformatório, então ele vê a vida dele sendo perdida, ele tinha uma vontade muito grande de ser artista, como eu falei no começo do vídeo, então agora ele não sabe
sabe se ele ainda vai ter capacidade de ser artista quando sair dali, no momento que ele sair. Então a vida dele é alterada de todas as formas, todas as perspectivas que ele tinha de vida vão ficando para trás, e isso vai causando uma revolta nele. E aí entra um outro ponto que é muito bacana de a gente refletir também, que é assim, o sistema cobra que ele seja um cara calmo, que ele seja alguém que preveja o futuro, que ele saia dali regenerado, como se ele tivesse que se regenerar de alguma coisa, mas que ele saia dali diferente, que ele volte animado, motivado para começar uma nova vida, sendo que o sistema faz com que todas essas coisas tenham sido tiradas dele. Ele era motivado quando ele estava na rua, quando ele podia estudar, quando ele podia pensar em namorar, lá a vida dele andava, e aí agora do nada as coisas são completamente alteradas e a cabeça dele tem que ser a melhor possível. Ele não pode ser um cara revoltado, ele não pode ser alguém que luta contra o sistema, ele não pode ser alguém que briga lá dentro, porque isso só vai causar o pior para ele lá, ele só vai ser punido mais vezes, ele só vai ficar lá por mais tempo. É um livro assim, ó, dolorido demais, mas que ensina muito, que faz a gente refletir sobre muitas coisas, principalmente naquilo que é ligado ao julgamento que a gente tem com outras pessoas, a gente apontar o dedo, a gente não saber o que aquela pessoa tá passando para estar naquela posição que ela tá. Então é um soco no ar, é um soco no estômago, é um soco de todas as formas, assim, e que precisa ser um soco na sociedade, precisa ser um soco nos paradigmas que continuam norteando a nossa sociedade, que precisam ser derrubados a soco, o mais rápido possível. E pra gente encerrar esse vídeo, esse livro ainda tem um ponto que é assim, ó, mais maravilhoso possível. Ele é escrito pela Ibi Zoboi, que é uma grande estudiosa do assunto, que fala muito sobre racismo, que escreve muitos livros sobre o tema, e é escrito também por ninguém mais, ninguém menos que o Yusef Salaam, que é um dos 5 garotos que lá em 1989 foi condenado por um estupro seguido de assassinato no Central Park, e passou mais de 30 anos na cadeia até o verdadeiro criminoso admitir o crime, contar como ele tinha feito, as coisas que ele fez, onde ele tinha escondido tal coisa, e finalmente os 5 saírem da cadeia. O Yusef Salaam faz o livro baseado na vida dele. Ele tinha uma vontade muito grande de ser um rapper, ele escrevia músicas de hip hop, tinha o Tupac como um dos grandes gênios para ele, e ele vê a vida dele simplesmente acabar. Ele vê, pra quem assistiu os 5 Exonerados, o Yusef é aquele garoto que tá na lanchonete com a namorada quando ele é chamado pelos outros meninos pra ir pro Central Park. Aquele é o Yusef Salaam. Depois que saiu da cadeia, ele se formou em Direito, virou um grande ativista da causa racial nos Estados Unidos. É um dos advogados que está à frente do Innocence Project, que é um grupo que tenta ajudar pessoas que estão injustamente condenadas a rever a sua sentença e a sair da cadeia. O livro é baseado na história dele, não é diretamente a história dele, mas tu vê assim que é todo o sentimento que ele tinha lá durante todos esses 30 anos que ele passou preso injustamente. Ele coloca no livro e ele tenta transpassar isso para quem tá lendo, e consegue isso com uma maestria fabulosa. Eu gostei muito do livro. O livro é muito bom de ler, muito bom de ter nas mãos, ensina muita coisa. É aquele livro que tu tá lendo assim e tu para e tu quer discutir com alguém que tá lendo também aquele mesmo livro sobre o tema que tá sendo falado, e isso é muito fascinante. Mas eu não dei 5 estrelas para ele, eu dei 4. Por que eu dei 4 estrelas? Porque a estrutura de texto dele é uma estrutura que não me agrada. Ele ser colocado em verso, ele ser colocado em estrofes separadas. Eu gosto mais daquela leitura linear, daquela leitura que é mais comum, como a gente viu, por exemplo, em outro livro maravilhoso, um dos livros da minha vida sobre racismo, que é o Reformatório Níquel, do Colson Whitehead. E ele lembra muito pelo garoto tá no reformatório também e tal, então lembra muito o livro do Whitehead. Mas é um livro muito bom. Quem gosta desse estilo de construção literária vai gostar ainda mais do livro. Eu arrisco dizer que se você gosta desse tipo de literatura, se você gosta desse estilo de construção de texto, esse livro tem tudo para ser um dos melhores livros da sua vida, porque ele é muito bem colocado, ele tem coisas por trás dele, como o fato do Yusef Salaam ser o escritor do livro, pelo fato de tudo que o Yusef já passou na sua vida, ele tem uma importância
importância muito grande, ele tem um peso absurdo, ele tem uma história por trás, assim, que é realmente fabulosa. Não me apaixonei por ele, acho até que me apaixonei por ele, acho que eu gostei muito, muito dele mesmo, mas ele perde uma estrela aí nessa minha paixão, por causa dessa estrutura que não é a estrutura que eu prefiro para um texto. Mas é mais uma dica de livro. Se você gosta de livros sobre racismo, se você nunca leu nada sobre a briga racial no mundo, leia Socando Ar, porque você vai aprender muita coisa, vai aprender sobre o sentimento do próximo, vai aprender por que isso tem que acabar. Ele fala muito sobre isso, é um livro magnífico. E se você já leu, se você gosta do tema, leia, conheça Socando Ar, conheça um pouquinho mais do trabalho da Ibi Zoboi e do Yousef Salaam e propague esse livro, dá esse livro de presente para alguém, dá para as pessoas entenderem o que se passa do outro lado, o que se passa com as pessoas que sofrem com esse mal e por que isso tem que acabar o mais rápido possível, tá bom? Esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta, bom fim de semana a todos e ótimas leituras.